Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual doutora Amanda Costa Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB Santo André. O doutor Antônio Batista Gonçalves, palestrante dessa noite. E essa que vos fala, Priscila Kogan, diretora de comissões da OAB Santo André. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje abordaremos o tema Legítima Defesa da Honra versus Feminicídio. Para sua palavra inicial, eu vou passar para a doutora Amanda Garcia dar as boas-vindas ao nosso palestrante e a abertura do evento dessa noite. Doutora Amanda. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer receber o doutor Antônio Gonçalves. Obrigada por aceitar nosso convite, doutor. Um tema tão necessário e um tema tão comemorado pelas mulheres, porque a nossa vida vai valer mais do que a honra. E é muito significativo para o nosso trabalho na defesa da mulher. Então, tema de extrema importância, agradeço a todos os presentes, uma boa palestra, e vamos lá, devolvo a palavra para a Priscila. O doutor Antônio Gonçalves é pós-doutor, doutor e mestre pela PUC São Paulo, vice-presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB Santo André. Doutor Antônio, obrigada pelo convite, é uma honra tê-lo aqui novamente. Eu passo a palavra para o início dos trabalhos. Alô? Estamos te ouvindo. Alô, estou aqui? Está. Ah, muito bem, porque eu ia falar e eu perdi a vez aqui, não aceito. Eu falei, ué, para onde eu fui? Bom, primeiramente quero pedir desculpas por esses infortúnios digitais. Gostaria de estar aí em Santo André com as minhas queridas amigas, também com a minha querida presidente, doutora Andréa Tartucci, a quem eu já deixo um abraço carinhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de nós conseguirmos cumprir com a nossa missão institucional, que é levar conhecimento, ainda que à distância, nesses tempos tão incertos e sombrios como o que vivemos atualmente. Então, agradeço, primeiramente, pela minha querida amiga, doutora Priscila Kogan, a quem eu já rendo as minhas totais homenagens, pelo brilhante trabalho que tem feito como diretora de todas as comissões da 38ª subseção de Santo André, meus parabéns. Também rendo minhas homenagens à doutora Amanda Garcia, incansável e intransigente na defesa dos interesses das mulheres, a quem eu só aplaudo e me perfilo ao lado. Quando a doutora Kogan me propôs falar sobre o tema de hoje, eu fiquei um pouco na dúvida se eu teria a competência para falar, porque a questão não é sequer falar do feminicídio, que por si só já seria um tema espinhoso. O problemático é falar sobre esse tema vou olhar aqui, em 22 de março de 2021, eu ainda falar de legítima defesa da honra. Eu fico um pouco escandalizado. Veja só, se eu falasse do Código de 1890, no qual ele prevê, no seu artigo 27, que aquele que tiver a sua honra ofendida, ele pode devolver a ofensa na mesma proporção, inclusive com autorização para matar, eu até compreenderia. Mas estamos falando do século XIX. Aí, no século XX, o Código de 1940
nosso código ele é octogenário, fez aniversário ano passado. Ele não prevê essa modalidade de legítima defesa da honra, mas ele abre um precedente que era o argumento utilizado para a legítima defesa através do artigo 23 e do artigo 25 caput, no que previa que se você tiver uma resposta à altura, de repente, se você tem violenta emoção, você poderia proferir uma resposta desproporcional e, eventualmente, responder pelo excesso. Só que, em nenhum momento na legítima defesa, há uma autorização para matar. Só que, quando você mistura ou você mescla os dois dispositivos, o de 1890 com o de 1940, você abre um precedente para a argumentação da defesa no tribunal do júri. Ah, mas por que o tribunal do júri? Porque é o local competente para os crimes dolosos contra a vida, os crimes com intenção de matar. E aí, veja, eu fiz o meu preâmbulo dizendo: estou escandalizado de falar desse tema em março de 2021. Por quê? Porque essa tese ela era utilizada e foi fortemente utilizada na década de 70, meados dos anos 80 do século 20. E eu já vou iniciar falando de, talvez, o caso de maior bandeira sobre a legítima defesa da honra, a qual a doutora Amanda não vai saber, porque a doutora Amanda é muito jovem. A doutora Koga, então, nem se fala. Mas eu, que já sou praticamente pré-jurássico, posso dizer sobre o caso do Dock Street. Quem era o Dock Street? Ele era um playboy que namorava namorava não, ele tinha, doutora Kogan, expressões atuais para a gente se manter moderno. Ele tinha um rolo sentimental com a socialite Ângela Diniz. Ele não era companheira. Isso nos dias de hoje. Para a época, isso foi em 1976, ela era considerada companheira do Dock Street. E aí, ele, num ato de absoluto ciúmes, um ciúmes doentio, ele desferiu 4 tiros na face da Ângela Diniz, não apenas a desfigurando, como praticando o que hoje no nosso ordenamento penal é o crime de feminicídio. O feminicídio não existia com essa tipificação em 1976. Bem, a defesa do Dock Street, no tribunal do júri, atenção, conseguiu convencer o conselho de sentença, que são os 7 jurados, de que ele matou, atenção, pasme vocês, ele matou por amor. Mas era um amor tão doentio, um amor que era tão incontrolável, que o cegou e o tirou as faculdades mentais a ponto dele não discernir o que era certo ou errado. Isso é a minha opinião? Não. Essa era a argumentação da defesa. Pode parecer um pouco estapafúrdio esse argumento, mas isso é em 2021. Mas em 1976, não apenas esse argumento funcionou, como ele foi condenado, doutora Amanda, a 2 anos. 2 anos por feminicídio. Mas o que era ruim piorou, porque ele ainda conseguiu cumprir pena em liberdade. Quer dizer, matar a mulher, desde que fosse sob violenta emoção, tudo bem, 2 anos em casa. O Ministério Público, evidentemente, não se conformou com a decisão dos jurados e recorreu. E aí a pena foi aumentada para 15 anos em regime fechado.
Porém, a tese se tornou emblemática a partir daí. E pasmem vocês, até hoje, quer dizer, até hoje não, né? Até o começo de março de 2021, ainda existiam tribunais do júri ao longo do nosso Brasil que adotavam e endossavam a tese da legítima defesa da honra. Mas sob qual justificativa? Porque, afinal, temos uma coisa que eu sempre falo, viu, doutora Kogan, que está em desuso, as pessoas não sabem que existe. É um negocinho de pouco funcionamento chamado Constituição Federal. As pessoas não conhecem muito bem esse instrumento. Constituição Federal tem umas coisas que as pessoas nunca ouviram falar. Tem lá no artigo 1º, inciso 3º, de que é prioritário, é fundamental, é indispensável a defesa da dignidade da pessoa humana. Logo, você matar por amor é uma afronta a essa dignidade. O inciso 4 diz que é necessário ter a igualdade entre os povos, a fim de você ter a paridade na sociedade e fazer a erradicação da pobreza e, dentre outras coisas, preservar os direitos humanos. Mais do que isso, a Constituição prevê, no seu artigo 5º, caput e incisos, o direito mais primordial e defendido pela Constituição, o direito à vida. E mais, que todas as pessoas são iguais perante a lei. Quer dizer, não existe diferença de gênero. Todos são iguais em direitos e deveres. E todos são livres na medida e proporção da sua restrição de direitos. Então, veja, por esse conjunto de premissas a qual a nossa Carta Magna, pasme vocês, ainda em vigor, que eu saiba, não revogaram a Constituição. Então, esses princípios basilares deveriam, por si só, inviabilizar a tese da legítima defesa da honra. Mas, como eu disse, em alguns tribunais do júri, essa tese ainda tinha sustento. Mas sobre qual justificativa? Não tem nenhuma outra justificativa senão a de que nós ainda vivemos numa sociedade predominantemente machista. Não tem outra justificativa, é essa. Ah, mas com base no que você se baseia nisso? Lembra do Código Penal, esse octogenário senhor? Pois é. Ele tinha um artigo que, graças a Deus, foi reformado pela alteração em 2005, que ficou conhecido como a Lei dos Crimes Sexuais, que previa, no Código Penal, a utilização e classificação da mulher honesta. Veja, foi revogado em 2005. Quer dizer, então, até 2005, nós ainda tínhamos uma diferenciação entre mulher honesta e mulher desonesta. Aí eu lhe pergunto, e o que é uma mulher desonesta? Não faço ideia. E o que é uma mulher honesta? É o contrário da desonesta. Mas e o que é a desonesta? Não faço ideia. Então, o que é honesta? Também não faço ideia. Veja, isso mostra a sociedade tem expressões clássicas, modernas, que é ranço, né? Mas não, esse caso não é um ranço no sentido de aversão que é utilizado modernamente. Esse é um ranço de resquício, de tradição machista anterior. Esse é um ranço de quando o Código foi criado, em 1940, sobre a égide notadamente machista. Mas veja, de 1940 até 2005, estamos falando de 65 anos, só que nesse lapso temporal, as mulheres tiveram vários direitos reconhecidos e a igualdade de gênero
floresceu, cresceu e se disseminou. E nem assim expressões machistas foram retiradas do código, porque a ascensão feminina, em que pese as mulheres vão reclamar comigo, mas elas começaram mais fortemente a partir da década de 80. Quer dizer, apesar disso, demorou-se 35 anos para retirar uma das expressões machistas do Código Penal. Então, o judiciário ainda possuir juízes machistas não causa espanto. O que causa espanto são decisões como essa serem mantidas ou não serem reformadas, ao ponto de um partido político ter que provocar juridicamente o Supremo Tribunal Federal para que esse órgão, que é o nosso órgão maior na esfera do judiciário, para que ele se manifestasse a fim de que fosse invalidada a tese da legítima defesa da honra. E isso aconteceu agora, no começo de março, é o processo de relatoria do ministro Dias Toffoli. Depois a Priscila pode dar essas informações, o número do processo, a data do julgamento. Isso a doutora Kogan, que é um espetáculo, pode fazer tudo para você. O que eu posso lhe dizer é que, no começo de março, o ministro Dias Toffoli decidiu pela nulidade da tese da legítima defesa da honra. E o ministro Gilmar Mendes não apenas acompanhou o voto do relator, como disse ser um absurdo a sociedade ainda trazer traços notadamente machistas nos dias de hoje. A decisão ela foi paradigmática. Por quê? Porque ela modificou e invalidou por completo essa tese. Então, quando essa tese de legítima defesa da honra for apresentada em qualquer tribunal do júri, o júri será dissolvido e a decisão será considerada nula para todos os seus efeitos. Então, não cabe mais num tribunal do júri a possibilidade da defesa de um acusado de legítima defesa da honra. Bom, mas eu falei e não disse o que é a legítima defesa da honra. É, em tese, o direito do ofendido que foi surpreendido quando flagrou a sua companheira, namorada ou esposa em ato obsceno ou carnal com outrem ou outra, digamos assim. E, por ter a sua honra maculada, ele lava a sua honra em sangue. E ele faz uma resposta proporcional, imbuído por violenta emoção, a ponto dele não conseguir discernir o certo do errado. Quer dizer, ele não mata uma mulher pelo simples fato de matar uma mulher, que seria o feminicídio, o assassinato de gênero. Ele mata porque ele não tinha o discernimento necessário para separar uma conduta certa de uma conduta errada. Bom, vamos. A Kogan já me conhece, eles sabem que eu sou o louco da estatística, né? Então, vamos a algumas estatísticas. Nós temos uma mulher agredida no Brasil a cada 2 minutos. Nós temos uma pessoa estuprada no Brasil a cada 8 minutos. Sendo que do sexo feminino são quase 86%. Mais de 60% dessas estupradas, o autor ou é um parente próximo, ou é um amigo, ou é um namorado. Mais da metade das agredidas ou estupradas, melhor dizendo, são adolescentes ou crianças. Crianças de 4
anos perfazem uma grande porcentagem das estupradas. E adolescentes até 14 anos, então dos 4 até 14 anos, perfazem quase 60% das estupradas. Fora isso, temos os meninos, que também são admoestados, também são estuprados, também são assassinados. É importante a gente mencionar, apesar da palestra de hoje ser exclusiva para a questão da violência contra a mulher, por isso a provocação da legítima defesa da honra versus feminicídio, mas eu quero fazer um parênteses de uma parte que também os meninos são estuprados, também são violados, têm a sua inocência perdida e também são alvos de assassinato. Então, qual é a minha mensagem? Não podemos, em 22 de março de 2021, não podemos compactuar com teses estapafúrdias que querem justificar um assassinato. Agora, na questão da mulher, um feminicídio. Então, nós não podemos pactuar com isso. Por quê? Porque nós, direito brasileiro, ordenamento penal brasileiro, nós fazemos uma contínua construção para endurecer cada vez mais a responsabilização dos agressores. Só que não adianta você responsabilizar o agressor se você tiver caminhos, brechas legais para que ele alcance a impunidade. Porque a mulher que é vítima de violência doméstica, a mulher que é vítima de feminicídio, infelizmente, já não tem como procurar seus direitos porque ela foi assassinada. Mas a mulher vítima de violência doméstica, ela já tem um estigma social. Ela já enfrenta resistência, na maioria das vezes, ela já enfrenta resistência familiar para não denunciar. E daí, uma das frases mais machistas que ainda perduram na sociedade de hoje. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é uma das frases mais machistas. Só que as mulheres, elas ainda estão sobre essa aura de que elas têm que preservar o casamento. E aí existem uma série de justificativas tão estapafúrdias quanto a tese da legítima defesa da honra. Ele estava nervoso. Hoje não foi um bom dia, ele estava estressado. Eu tenho que ter temperança. Porque eu também não contribuí, eu também sou culpada. Não. Nenhuma dessas justificativas valem para uma agressão. Só que explica isso para uma mulher, explica isso para uma mãe, explica isso para uma esposa, na qual o marido ele pode ser responsável por parte do sustento dessa residência. Então, muitas delas têm medo de denunciar. Agora, vamos seguir com a estatística. Antes da pandemia, porque eu já vou falar da pandemia, mas com a pandemia todos os números mudaram. Antes da pandemia, nós tínhamos uma taxa de subnotificação. O que é isso? Subnotificação são crimes que eles são denunciados, porém, eles são subnotificados. O que significa isso? Que eles são denunciados, mas a maior parte deles não são, por motivos variados. E a violência contra a mulher, há uma estimativa de que apenas 10% do total dos crimes são noticiados. Com a pandemia, a doutora Amanda pode até falar disso mais tarde, porque ela está atualizadíssima com a estatística, mas com a pandemia, o que era ruim piorou, porque a notificação diminuiu, porque as denúncias presenciais também diminuíram. Significa que não tem mais a violência contra a mulher? Significa que os feminicídios diminuíram? Não.
significa que 2020 foi um ano predominantemente de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. Então, as pessoas ficaram dentro das casas sem ter essa flexibilização de circulação. Então, a fim de se salvaguardar, não houve as denúncias nas delegacias. Em compensação, houve um aumento de quase 5% das chamadas de atendimento policial pelo Disque 190. O que isso significa? O óbvio, que a violência ela jamais diminuiu, ao contrário, ela aumentou. Por que ela aumentou? Mas foi só 5%. Veja, se uma mulher a mais é agredida, já houve um aumento substancial no meu entendimento. Porque esse número já é um absurdo. Uma mulher estuprada a cada 8 minutos. 8 minutos, quer dizer, eu estou falando aqui que nem um tagarela há mais de meia hora, significa que mulheres já foram estupradas, infelizmente, nesse ínterim. Então, significa que as nossas leis não funcionam? Não. Significa que o processo tem os seus limites. Você não pode prender ou responsabilizar um culpado se ele não for denunciado. Mas como é que você denuncia com teses como a legítima defesa da honra ainda circulando no nosso direito? As mulheres não têm o devido incentivo, não têm o estímulo de procurar os seus direitos. E é isso que falta. O Brasil não precisa de mais leis penais. O Brasil não precisa de um incremento processual penal. Ele precisa só de duas coisas. Ele precisa de um procedimento penal mais bem elaborado. O que é isso? É o que eu falo para os meus alunos. Precisa do manual de instrução de como funciona a lei, para que ela seja mais bem aplicada. E a segunda coisa, nós precisamos incentivar a denúncia por parte das mulheres. Mas de que forma? É só você ir lá e denunciar? Não. Se você não as acolher já na delegacia, elas vão desistir, elas vão retirar o depoimento, depois na audiência elas vão dizer que não foi bem assim, elas vão ter inclusive um desestímulo dentro de casa ou na comunidade. Elas precisam se sentir seguras e protegidas de que o marido não vai pagar uma cesta básica e vai voltar ainda mais raivoso, de que ele vai ser obrigado a pagar uma pena pecuniária e ele vai voltar e vai quebrar a casa inteira, ainda justificando que a culpa é da esposa. Há a necessidade de um acolhimento. Então, para finalizar, porque eu quero ouvir as perguntas, a doutora Amanda falou que tem pelo menos 4 páginas de pergunta. Eu já comecei a suar por causa disso. Então, para finalizar, é o seguinte: 22 de março de 2021. Não adianta as mulheres falarem que o patriarcado está em crise. Não adianta elas falarem que a sociedade é machista. Isso tudo é verdade. Mas o que é preciso ser feito é uma pressão social para que os bolsões machistas caiam. E não importa aonde, se for no judiciário, que seja no judiciário, se for na delegacia, que se combata a delegacia. O que não pode ser tolerado ainda hoje é, sobre a justificativa de alguma esfera de poder, você ter o machismo. Então, a gente não pode confundir a ascensão do feminismo com os olhos vendados para o machismo. São coisas que têm que caminhar em par e passo. A mulher tem todo o direito de ter o seu direito reconhecido. Aliás, eu acho que isso é uma obrigação da sociedade, a paridade de gênero. Inclusive, a doutora Amanda, ela está tão atualizada que ela falou boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todes. Isso fala também da inclusão da população LGBT+.
Então, é isso. Nós vivemos numa sociedade que se modernizou e que hoje nós não vivemos mais no binômio homem e mulher. Mas se a mulher ela já enfrenta tantas dificuldades para ter a sua liberdade, a sua igualdade, o seu direito de ir e vir respeitado, imagina as pessoas trans, as pessoas bissexuais, os homossexuais, as homossexuais. Então, é necessário que a nossa sociedade faça uma reflexão. Ah, mas nós temos uma herança machista muito grande, não há como combater. Se você fizer campanhas educacionais, se você tiver educação fundamental nas escolas, você ensinar cidadania no ensino fundamental e dizer que você tem que tratar uma mulher ou um homossexual, um trans, com educação, com respeito, a criança já vai adquirir esses valores. Hoje, nós temos uma fase transicional de gerações. E aí tem o último problema, que aí eu vou encerrar mesmo a minha fala. Ainda há uma permissibilidade com os mais velhos. Quando ele faz uma piada machista, quando ele faz uma piada homofóbica, ainda assim vem aquele comentário, releva porque ele já tem idade. Não, ele não tem que ter idade, ele tem que ter respeito, ele tem que ter educação para com o próximo. Então, se você vê uma pessoa, independente da idade dela, fazendo uma piada homofóbica, uma piada machista, vá lá e repreenda. Porque essa chamada em público também pode fazer com que ele se sinta inibido e não mais reproduza esse comportamento. Isso é muito importante. Para finalizar, a nossa educação começa dentro das nossas casas. Nós não podemos exigir que as escolas façam o seu papel se nós, nas nossas reuniões familiares, também não chamamos a atenção dos nossos filhos, dos nossos avós, dos nossos pais, quando eles fazem gestos que minoram o gênero, seja ele qual for. Eu estou aqui à disposição das 45 perguntas, doutora Amanda, e de todos os comentários, tanto de quem está aqui nos assistindo, como dos nossos pares. Agradeço pela atenção e estou à disposição. Obrigada, doutor Antônio. É sempre uma honra lhe receber, não é uma palestra, é uma lição de cidadania, sempre tão didático e atual. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Amanda, para suas considerações, doutora Amanda. Doutor, o senhor trouxe assim, temas essenciais, importantíssimos, e um dos que me chamou bastante atenção é a questão do posicionamento. Realmente, às vezes as pessoas acreditam que não tem o que fazer, né? Que é uma coisa muito macro, para que a gente possa, de alguma forma, colaborar para que esses índices diminuam, né? E o posicionamento dentro de casa já começa a revolução, né? Porque nós aprendemos por repetição, principalmente no nosso primeiro núcleo social, que é a nossa família. E as naturezas, as violências, elas começam de forma sutis, né? Elas não começam já diretamente no feminicídio. Eu acredito que os casos que já são diretamente feminicídio, eles fogem um pouquinho da tipicidade dessas demandas, né? E o senhor trouxe a questão das denúncias pelos meios da pandemia agora, a denúncia pelo Disque 190, que é o que mais cresceu agora. E o senhor também falou um pouquinho sobre as mulheres precisarem de estímulos. Eu sou a chata da palavra estímulo. Todas não as falei palestras estímulo, eu falei que elas precisam ser acolhidas. Sim, nós precisamos de condições também, porque a lei é maravilhosa e nós precisamos de condições para validar os nossos direitos, né? Para exercitar o nosso direito de liberdade, o nosso direito de viver com tranquilidade, né?
E esses índices, o senhor acredita que para o judiciário já tem uma diferença de olhar para com o feminicídio? O senhor acredita que isso vai ser relevante há quantos anos na prática para a gente? Com a sua experiência no ramo. A primeira pergunta já foi assim para me colocar na parede, estou com medo. Não, são dúvidas, doutor, são dúvidas realmente. É assim, a decisão da legítima defesa da honra, ela vai fazer 15 dias, então ela é uma decisão muito recente. E, como a doutora Amanda bem mencionou, nós funcionamos por repetições de comportamento, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu não acredito que haja uma mudança instantânea. Não vai ser assim. Mas temos de provocar não o judiciário, mas sim os advogados de defesa, para que eles exerçam o contraditório e a ampla defesa aos seus clientes com uma tese diferente do que não uma tese machista. Eu vou lhe dar por exemplo, eu posso falar porque antes era válido, em atenção. Eu fiz um júri já há alguns anos, foi um júri escabroso. Eu fiz um júri no qual eu defendi era um júri bipartilhado, o pai e a madrasta. Eu fui ajudar um colega e ele estava atuando na defesa do padrasto. E eu já disse que foi escabroso. Ele não ficou comprovado, a madrasta confessou que matou os 2 filhos do pai. Eles eram menores, acho que um tinha 6, outro tinha 13, mas os 2 eram menores. Eles foram mortos, esquartejados, queimados e os membros separados e divididos na cidade. Era uma cidade do interior, uma cidade bem religiosa do interior de São Paulo, e foram espalhados esses membros das crianças em 7 sacos, aqueles sacos pretos de lixo. E a tese que eu utilizei no júri não foi a legítima defesa da honra, porque eu já não acreditava nesse tipo de argumento. Eu me utilizei da tese da coação moral irresistível, porque eu realmente estava convencido de que ele se tornou submisso à vontade e às maledicências dessa madrasta. Porque a esposa, sabe aquelas coisas que a gente só vê em filme? A esposa, no dia 24 de dezembro, saiu para comprar uma Fanta e nunca mais voltou. Então, imagina os filhos passando o Natal e o Réveillon sem a mãe e o pai sem saber explicar o que aconteceu. E aí, na sequência, ele conheceu essa moça e o relacionamento, como você pode perceber, não foi dos melhores. Então, como ele tinha várias outras particularidades no processo, eu utilizei a questão da coação moral irresistível. Mas eu já não utilizava esse argumento machista da legítima defesa da honra. Eu ilustrei esse júri que eu funcionei só para dizer que, se você for um bom advogado, você sempre terá elementos para defender o seu cliente. Se você souber exercer a sua profissão com dignidade, sempre você pode ter a ampla defesa e o contraditório. Então, não fugindo da sua pergunta, eu acho que o direito da mulher, ele é um ato contínuo, que está sempre em construção. Se nós analisarmos de 40 anos para cá, nós tivemos conquistas significativas, tanto em termos legislativos, como em termos sociais. Mas nós temos 40 anos de batalhas de igualdade de gênero contra 600 de machismo.
Então, essa balança ela não vai se equilibrar da noite para o dia. O judiciário, que ainda tem esse ranço machista, ele vai se equilibrar por dois motivos. Um, que a antiga geração machista vai se aposentar e que a nova geração que chega, ela já é criada com novos valores educacionais na paridade de gênero. Então, a própria evolução do judiciário natural da vida vai fazer com que teses ultrapassadas e completamente machistas entrem em desuso. Agora, eu não sou partidário de você rasgar as coisas e começar tudo de novo, mas é inegável que um Código Penal que tem 80 anos de idade, ele já não atende... Tudo bem, coitado, ele já foi altamente reformado e modificado, mas ele já não atende aos interesses sociais ou à realidade brasileira do século XXI, porque a realidade a qual ele foi construída já não existe mais há várias décadas. Então, nós temos que entender a necessidade de uma modernização das leis penais, inclusive com talvez até um novo Código Penal. Mas o que não pode ser concebível é a presença de expressões nitidamente discriminatórias ainda no século XXI, como a questão que eu ilustrei da mulher honesta. Então, há a necessidade de uma adequação. E essa, respondendo mesmo, quanto você acha que vai demorar? Se você fizer a ação hoje nas escolas da rede pública ou particular de ensino, você começou hoje, 2021, você só vai ter resultados daqui 15, 20 anos. Isso se a atitude for bem feita e a matriz curricular for bem atendida. Então, respondendo a sua pergunta, não é uma questão de semanas, é uma questão de anos, mas é aquilo que eu disse. Não espere a sociedade mudar. Dê educação às nossas crianças. Ela começa dentro de casa. E esse reflexo, sim, já tem consequências amanhã, porque você pode repreender os seus filhos que tiverem ou reproduzirem comportamentos machistas. E são esses que amanhã vão repreender outros colegas que também reproduzirem as mesmas atrocidades ou preconceitos ou tradições culturais que devam ser corrigidas e retiradas do convívio social. A Lei Maria da Penha tem 14 anos, né? E agora que está começando a engrenar, né? Porque... só porque a senhora me deu essa deixa, eu nem ia falar nada. A Lei Maria da Penha é uma das maiores atrocidades contra a mulher. Não a lei, atenção, mas a inspiração da lei, a Maria da Penha, o processo da Maria da Penha é uma das maiores atrocidades e violência contra a mulher que o Brasil já teve. Vou contar rapidinho. A Maria da Penha é uma senhora, uma educadora, que foi casada com um colombiano, professor, que sistematicamente a agredia. Só que é aquela história, né? Como a doutora Amanda falou, nenhuma agressão, nada começa com um feminicídio. A agressão começa com um tapa, mas antes do tapa teve uma agressão verbal, teve um desrespeito, teve uma elevação de voz que desencadeou o tapa. O tapa pode ter começado leve, depois foi pesado, virou um soco, virou uma costela quebrada. No caso da Maria da Penha, virou um eletrochoque na banheira. E não se pode dizer que esse homem quis dar só um susto na Maria da Penha, porque ninguém dá um choque na banheira achando que não vai acontecer nada. A Maria da Penha não faleceu. E ele não se deu por satisfeito
ele deu um tiro enquanto ela tomava banho por trás do chuveiro. E razão pela qual ela se tornou uma paraplégica. A justiça brasileira nunca condenou esse agressor. Ao contrário, a Maria da Penha sofreu agruras machistas quando ela foi na delegacia denunciar, quando ela quis formar um processo esse que ficou engavetado por 10 anos, sem a menor movimentação. Aí a Maria da Penha, com a ajuda de uma organização não governamental, fez uma denúncia, porque na Corte Interamericana e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, você não pode fazer uma denúncia como pessoa física, você tem que ser patrocinado por uma pessoa jurídica. Ela fez uma denúncia à Comissão dos Direitos Humanos. E a comissão pediu explicações ao governo brasileiro sobre o que tinha acontecido. O governo brasileiro prontamente atendeu, colocando a solicitação na gaveta por mais um ano. E aí a comissão denunciou na Corte Interamericana de Direitos Humanos os maus tratos de que o governo brasileiro, mesmo sendo signatário de 19 tratados e acordos internacionais de proteção à mulher, tratava com descaso uma cidadã brasileira. E aí, com uma ameaça concreta de ser o primeiro país no mundo condenado por descumprimento de acordos internacionais de proteção à mulher, o Brasil criou, em 2006, a Lei Maria da Penha. Inclusive, o presidente, à época, deu um colar de mérito para ela, falou que agora a situação das mulheres iria modificar. Tal. A única coisa que o governo federal jamais admitiu é que, por conta do seu descaso, por conta da sua omissão, um infrator estava às ruas. E, assim como ele, tantos outros também estavam. A Lei Maria da Penha, é lógico que foi uma enorme conquista. Como a doutora Amanda bem mencionou, ela agora produz efeitos. Mas veja que ela produz efeitos em escala reduzida, tanto que foi necessário a criação de uma lei específica sobre o feminicídio, foi necessária uma modificação no Código Penal na questão dos crimes sexuais, da equiparação do atentado violento ao pudor ao crime de estupro, a criação da importunação sexual e também a existência mais recente de um projeto de lei que também está engavetado, falemos a verdade, ele foi aprovado no Senado, mas agora está estacionado, não tem outro termo melhor para dizer, na Câmara dos Deputados, sobre a imprescritibilidade do estupro. Instrumento essencial, porque, como eu disse no começo da minha fala, muitas das pessoas estupradas são crianças. E até elas terem consciência do delito, do mal, das consequências físicas, emocionais ou psicológicas, o crime, não raro, prescrevia. Então, essa busca pela imprescritibilidade é essencial. Então, eu já me espichei demais aqui na minha resposta, mas isso significa que o arcabouço normativo de defesa dos direitos da mulher está em constante aperfeiçoamento, mas depende da educação. Não basta você reprimir condutas, você tem que preveni-las. E você só pode evitar que uma conduta aconteça se você tem consciência de que ela é ilícita, que pode macular, inclusive, a vida de uma mulher. Perfeita a sua fala, doutor. Eu vejo, assim, muita tranquilidade na sua fala e eu não vejo falas machistas, muito pelo contrário, o senhor tem uma visão de gênero espetacular, muito boa. E aproveitando esse elogio tão necessário, o senhor acredita que a formação em gênero para o advogado faz diferença na defesa da mulher? Como assim formação de gênero? O senhor tem uma visão, uma formação de gênero, onde o senhor traz as raízes das violências, os porquês das situações, para justificar de forma muito
tranquila e acadêmica, pautada inclusive na história, dos motivos onde nós não podemos nos comportar de determinadas maneiras, e nem ensinar os nossos filhos, e nem fazer não praticar aqueles comportamentos. O senhor acredita que se os operadores do direito e o judiciário tivessem um treinamento com esse olhar sensível para o gênero, ajudaria no combate à violência contra a mulher? Olha, essa pergunta é muito boa. Eu acho que o que ajudaria muito é o entendimento. Sabe aquelas coisas? Você só pode arrumar a sociedade se você começa pela sua própria casa. Então, Gaveta. A casa do advogado é a Ordem dos Advogados do Brasil, independente de qual seccional seja. Então, a OAB de São Paulo, ela fez uma iniciativa pioneira e muito positiva, que foi criar um censo sobre a advocacia. E em que pese as minhas críticas sobre o censo, tudo, eu acho que a OAB Seccional Paulista, atenção, não vou falar mal da instituição, não é isso, mas eu acho que ela perdeu a oportunidade de fazer isso que a senhora acabou de perguntar, de entender qual é a importância de gênero para a classe da advocacia paulista. Porque esse censo ele foi criado com 10 perguntas, sendo 7 obrigatórias e 7 optativas. Só que não houve nenhuma pergunta, por exemplo, qual é a relevância de você ter na liderança de um escritório de advocacia uma mulher? Se o seu escritório existem relatos de casos de assédio moral, de assédio sexual, de algum tipo de discriminação de gênero. Porque quando a OAB tiver consciência ou dados estatísticos de como se perfaz a nossa classe, ela tem instrumentos reivindicatórios na própria justiça. Então, veja, se tivesse uma pergunta lá, qual é a relação das mulheres com o judiciário? Elas são respeitadas? Elas são ofendidas? Elas são respeitadas em parte? Isso daria uma estatística para a entidade de que ela poderia melhorar reivindicações com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal Regional Federal, com o Tribunal do Trabalho. E a OAB perdeu esta oportunidade de entender como funciona a classe. Então, respondendo à sua pergunta, eu posso ter a minha consciência de que a igualdade de gênero feminino ou LGBT+, é essencial, mas eu, enquanto dirigente de classe, se eu não souber como funciona os meus mais de 400 mil advogados, eu não vou sequer saber aonde que eu tenho que atuar. E cada subseção das 250 que nós temos em São Paulo tem as suas particularidades. E aí a entidade poderia contribuir positivamente, tendo uma amostragem anônima, evidentemente, como toda pesquisa deve ser, mas uma amostragem de como figura a sociedade jurídica, a sociedade da advocacia naquela região, e depois fazer um perfilamento do Estado. Porque nessa questão específica, não adianta a gente saber como a doutora Kogan pensa, como o Antônio pensa, como a doutora Amanda pensa. É necessário saber quais são as necessidades e as vicissitudes da classe, para você poder mudar um comportamento e, inclusive, identificar se há machismo nesse comportamento, se há racismo nesse comportamento, se há um racismo estrutural, se há um preconceito, inclusive, com a população LGBT+, se há uma discriminação contra a mulher idosa, por exemplo, e não sabemos. Então, eu aplaudo a iniciativa da Seccional Paulista pelo pioneirismo de ter feito um primeiro censo, mas eu critico que ela perdeu uma chance de ouro de
entrar em temas tão relevantes para a nossa advocacia e não temos sequer o raio-x de como é a nossa categoria, essa que é a maior seccional do Brasil e, ao mesmo tempo, as mulheres já são maioria absoluta entre as inscritas e nós sequer sabemos como funcionam as questões de gênero na nossa categoria. É isso mesmo, poderiam ter aproveitado para fazer questões mais singelas do nosso dia a dia, né? Até a Priscila conversou sobre o questionário comigo e foi um tema de reflexões, assim, realmente, podia ter tido algumas coisas melhores, né? E assim, se a doutora me permite, eu acho que houve até um preconceito no questionário. Eu já falei para a doutora Koga, ela fala para eu não falar essas coisas, mas teve uma pergunta, a meu ver, que fere os preceitos constitucionais. Hoje nós conversamos sobre a legítima defesa da honra, que flagrantemente fere a Constituição. E Sim. Tem uma questão no questionário que pergunta qual é a sua relação com os seus filhos, se eles são adotados, biológicos ou socioafetivos. Eles são Porém, filhos. Lembra que eu falei desse negocinho aí que está em desuso, chamado Constituição Federal? Até a Casa da Democracia, que é a OAB, esqueceu da Constituição, porque o artigo 226 diz que não importa de onde vem o filho, ele é filho. Então, de que adianta você fazer um questionário para saber se ele é adotado, se ele é socioafetivo ou se ele é biológico? Ele é filho. Ele tem que ser tratado como filho. Então, pronto, já desabafei, é isso. Dá tempo de falar só mais uma coisinha? Pode. Então, eu sempre bato muito na tecla defesa da vítima, né? Que a figura acaba que não tem, né? Quase não tem vítima com advogada com o olhar de gênero para trazer as reflexões de gênero para dentro das questões criminais. E eu acho que faria toda a diferença se nós estivéssemos preparadas para fazer essa defesa de gênero dentro da justiça criminal. Talvez os resultados seriam diferentes, doutor, que é especialista na área. A mulher deveria ter esse advogado desde a delegacia e esse direito ele está bastante longe de ser entregue para a mulher. E eu acredito que mudaria bastante a sorte dessa mulher no curso da ação criminal. Por isso que eu aplaudo e agradeço muito tanto a doutora Kogan como a nossa presidente, a doutora Andrea Tartucci, por ter instalado na 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo a Comissão de Criminologia e Vitimologia, justamente porque ela se importa exatamente com esse olhar sobre as vítimas. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, você perde um tempo precioso, eu não quero fazer um juízo de valor se ele é necessário ou não, mas se perde um tempo precioso só se falando do acusado. E poucas vezes se fala das consequências para a vítima. E, no caso da violência contra a mulher, as consequências elas são imprevisíveis e são variadas, porque, como eu já mencionei, elas podem ser emocionais, elas podem ser psicológicas, elas podem ser, inclusive, físicas. Uma mulher estuprada, ela pode não conseguir mais ter prazer na vida dela. Ela pode resolver fazer relações sexuais com um novo parceiro, a quem ela ama, ela tem total afinidade, mas ela começa a chorar, porque ela tem traumas emocionais que ela lembra do ato do estupro. Então, se perde pouquíssimo tempo falando da vítima, que, a meu ver, é papel central nesses crimes personalíssimos. Mesmo quando você fala de um roubo, o trauma que pode
dar na violenta emoção ou no emprego de uma arma de fogo pode produzir uma mácula naquela pessoa que ela pode ter medo, inclusive, de sair na rua. Então, você tratar a vítima é muito importante. Por isso, eu aplaudo e agradeço a doutora Amanda pela parceria entre as nossas comissões, porque eventos como esse cumprem com o papel de enaltecer a voz dos vitimizados e das vítimas, para que eles consigam ter a consciência de que eles têm a maior arma possível nessas relações, que é a voz. Eles podem denunciar a qualquer tempo. Por isso que eu digo que eles precisam ser acolhidos, porque imagine, nesse nosso mundo machista, um jovem que não é homossexual, mas foi estuprado. Ele vai a uma delegacia. Infelizmente, pode ser muito comum ele ser tratado como homossexual e ele não ser. E ele ser chamado de termos chulos, como bichinha, como viado, são termos chulos e pejorativos, mas são típicos de uma sociedade machista que não consegue discernir que ele também pode ser uma vítima. E esse primeiro, eu falei tudo isso para chegar aí, esse primeiro contato, esse primeiro acolhimento é essencial para que ele faça a denúncia ou não. Porque se ele já for ofendido pela autoridade que o deveria amparar e acolher, ele pode não ter estímulo nenhum de prosseguir com a denúncia. Então, esse primeiro acolhimento é essencial para as denúncias e para o combate à subnotificação. Doutor Antônio, os índices de 2019 e 2020 apontam que o feminicídio aumentou. Eu queria saber, na sua opinião, há ações concretas para que esses números diminuam? A prevenção é um caminho? Eu gosto da Kogan porque ela sempre me aperta de um jeito suave, mas ela sempre me aperta. Nós temos, doutora Kogan, um problema grave no Brasil que se chama repressão penal. E o Brasil, por uma série de problemas estruturais, ou seja, falta de recursos para as polícias, falta de recursos humanos para as polícias, tecnológicos, de falta de manutenção ou de falta de equipe mesmo para fazer o trabalho investigativo, a polícia hoje, eu não digo que ela não investigue, não disse isso, mas nós temos uma taxa de elucidação de homicídios no importe de 8% no estado de São Paulo. 8%. Por quê? Porque não existem os meios mínimos adequados para garantir e assegurar a investigação. Então, a polícia ela age, na maioria das vezes, na repressão. Ela atende o 190, vai lá e prende o infrator. Não é feito um trabalho investigativo a partir da primeira agressão, das desavenças familiares, e aí, quando ela já chega naquele jeito violento. Então, realmente, o que precisa ser feito é investir na prevenção. Só que como é que nós podemos fazer hoje isso, se nós temos uma desigualdade social que explodiu por conta da pandemia, nós temos uma crise econômica sem precedentes, porque as pessoas não conseguem trabalhar, nós temos uma crise sanitária gigantesca, e nós temos talvez a maior crise social que o Brasil já enfrentou. Porque as pessoas não têm dinheiro, não conseguem circular, não têm condições de manter o seu emprego e lutam dia após dia para ter comida nos seus lares. A doutora Amanda adora quando eu falo de estatística, então eu vou contar em segredo. 80% da população brasileira não tem comida para mais de uma semana. Mais de uma semana. Então, como é que você pode impedir ou pedir para essas pessoas ficarem em isolamento social? Se elas ficarem em isolamento social, elas vão morrer de fome.
E aí você tem... Porque quando você mora na região periférica, você não necessariamente mora numa super casa, que tem um quarto para cada pessoa. Se você mora numa comunidade, você pode ter 4, 5, 10, 15 pessoas por cômodo. Só que antes, essas pessoas saíam de casa para trabalhar. Agora, com o isolamento social, uma parte delas não tem emprego. Não é que elas não conseguem sair, elas não têm para onde sair, porque elas não têm emprego. Então, imagina 6 pessoas num cubículo concentradas 24 horas por dia. Isso é riscar fósforo na gasolina. A tendência é que aconteça algo de errado. Por isso que os números aumentaram demais. Fora isso, nós temos outros problemas. A convivência familiar aumentou muito. Está aí a doutora Amanda que não me deixa mentir. Ela está aí com seus filhos, está aí com o companheiro, está com a família toda em casa. Antes, como funcionava? Ela saía para trabalhar, provavelmente o esposo saía para trabalhar, e eles se viam à noite. Agora não tem mais noite, agora todo dia é noite, porque eles ficam 24 horas no mesmo espaço. Então, se você não tem empatia e tolerância, por mais que haja amor, afeto e respeito, uma hora pode dar briga. E nesse dar briga, se você tem uma pessoa que já é violenta, que está emocionalmente abalada, pode virar uma agressão, pode virar um feminicídio. Então, o governo, infelizmente, ele não consegue gerir 211 milhões de pessoas. A prova cabal disso é esse desastre sobre a vacinação. Nós temos pessoas morrendo, quase 3 mil pessoas morrem todos os dias e não se consegue vacinar a população na velocidade necessária. Como é que o governo federal vai conseguir cuidar dos casos de violência? Eu vou contar uma fofoca. Posso contar uma fofoca? E fazer uma promoção já? Até porque o doutor está entrando na seara que eu ia perguntar também, que é o aspecto Gente, que medo. sobre a pandemia Covid, o que já era uma pandemia antes do Covid. Os índices de violência contra a mulher já eram altíssimos mesmo antes do Covid. O Covid só fez foi colocar uma lente de aumento ainda mais sobre esses casos. Mas pode continuar. Não, só vou falar se a doutora Amanda me autorizar, porque eu sou uma pessoa subserviente, não é assim. Doutora Amanda, posso? Então tá bom. Eu vou fazer uma propaganda, atenção. Na próxima segunda-feira, euzinho, vou conduzir uma live no meu Facebook. E eu vou falar sobre a Covid, a pandemia e a vacinação. E para isso eu vou trazer 3 pessoas que entendem do assunto, porque eu, doutora Koga, a doutora Amanda, não entendo nada sobre isso. Então eu vou trazer o doutor Moisés Cohen, que é o diretor clínico da Federação Paulista de Futebol, um dos maiores especialistas em ortopedia da América Latina. Eu vou trazer o Dr. Gustavo Mendes, que é o diretor-geral da Anvisa, para falar sobre as questões da vacinação. E eu vou trazer o nosso ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich. Por que eu estou fazendo toda essa propaganda? Para responder a sua pergunta. O que falta hoje em dia na questão da pandemia, que houve essa explosão de índices, é o que o Dr. Teich vai falar na segunda que vem, que eu sei que ele já me contou. Falta empatia para a sociedade brasileira. E o governo federal, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, que aqui eu não tenho sinal de trânsito. Falta empatia do governo federal em perceber que a economia, que é essencial para que o país se desenvolva, ela é recuperável. Pode demorar 1 ano, 2, 3, mas ela é recuperável. Vidas não são. Se você perde vidas, elas não vão retornar. Então, falta a empatia do governo federal para com a sua própria população. Então, esse reflexo de falta de empatia se observa dentro dos lares, quando as pessoas passam fome, quando elas passam necessidade, quando elas entram em depressão, quando elas têm crise de ansiedade, quando elas têm arroubos de violência,
Nada disso é justificável, mas, infelizmente, nossa geração nunca passou por uma pandemia. Então, ninguém sabe, porque há um ano atrás, quando a pandemia se iniciou, as pessoas tinham a falsa sensação, e a gente só sabe que é falsa porque já se passou um ano, tinham a falsa sensação de que ia durar 15 dias, depois ia durar um mês, aí depois, não, vai durar 2, mas daqui 2 vai acabar. E aí durou um semestre, já dura um ano. E agora, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que um ano depois, ou eu não saí do zero, a coisa piorou. Porque agora eu me sinto com mais medo do que no ano passado. Porque agora eu sequer sei quando isso vai acabar. Porque eu não tenho mais esperança de que serão 15 dias. Porque agora eu vejo, um ano depois, medidas mais duras sendo tomadas, em plena campanha de vacinação. Quer dizer, algo está errado aí. Então, ou o governo federal perdeu a mão, ou nós perdemos a empatia. Mas, quando você tem um acúmulo de erros, é natural que haja uma instabilidade das relações interpessoais. Então, o governo, se ele não consegue cuidar da solução, que é a vacinação, imagina da prevenção. Então, cabe às mulheres, às filhas, os filhos denunciarem, porque nós só vamos conseguir combater a violência contra a mulher ou a violência de gênero denunciando, tirando o infrator do convívio, porque não existe nenhuma justificativa. Ah, mas ele está destemperado, ele perdeu o emprego. E daí? Várias outras pessoas tiveram contratos suspensos, perderam as suas rendas e nem por isso saíram. É que nem o... Vou denotar a idade de novo. Tinha um filme, o Michael Douglas, Um Dia de Fúria, que ele saía com um taco de beisebol batendo em todo mundo. Hoje em dia não dá mais para ter um dia de fúria todo dia. Então você tem que denunciar comportamentos fora do adequado social. Sensacional. Doutora Amanda, suas considerações finais. Doutor, obrigada por trazer um assunto tão pesado de uma forma acadêmica tão leve, porque o senhor traz de uma maneira muito gostosa de aprender. E isso é muito importante, porque o tema dói na gente, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade, pela leveza da condução, e eu vou estar na sua live segunda-feira, que eu quero saber. Se não fizer pergunta, eu vou reclamar, hein? Eu sou a mulher da anotação, eu faço perguntas. Obrigada, doutor, desculpe as brincadeiras. Muito obrigada. É sempre um prazer. Doutor Antônio, gostaria de agradecer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter disponibilizado o seu tempo, cumprindo o seu papel brilhantemente, que é trazer informação, né, tanto para a nossa classe, quanto para quem não é advogado. Nós estamos ao vivo no Facebook também, então várias pessoas estão nos assistindo que não são advogados, mas com essa maneira didática e leve, como a doutora Amanda disse, passou o recado. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui participando, doutor Antônio, doutora Amanda, muito obrigada. Os que estão nos vendo pelo Facebook, a 38ª subseção da Ordem dos Advogados Santo André agradece sua presença na pessoa da doutora Andréa Tartucci, e eu vou passar a palavra, doutor Antônio, para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, eu falei tanto de acolhimento, eu me senti acolhido por essas belas mulheres que participaram aqui dessa live na noite de hoje, e eu só tenho a agradecer essa que é a marca registrada dessa gestão da doutora Andréa Tartucci, que é a da democracia, da liberdade de expressão e, principalmente, a liberdade de ação. Porque se nós não fizermos parcerias e se nós não lutarmos pelas vítimas, sejam eles advogados, estagiários ou pessoas da sociedade, nós vamos falhar em nossa missão. Então, eu entendo que pessoas abnegadas, como a doutora Kogan, a doutora Amanda e todos os outros, merecem aplausos por defender a cidadania, coisa tão cara
na maioria das sociedades e que hoje é jogada para debaixo do tapete. Então, eu quero agradecer imensamente. Cada vez que eu sou chamado pela OAB de Santo André, eu sempre aceito, porque eu sei que eu vou aprender muito com o debate e eu sempre saio de coração cheio, mas de alma leve, porque eu sempre aprendo alguma coisa e sempre trago e recebo palavras de muito carinho. Dessa vez não foi diferente. E eu nem vou pedir para a Kogan assistir a live de segunda-feira, porque eu sei que ela vai. Doutora Amanda, se não tiver pergunta, eu vou falar para a senhora ao vivo. Não vi pergunta da doutora Amanda aqui. Pode deixar. Muito obrigada, doutor Antônio. Obrigada, doutora Amanda. Obrigada a todos que nos assistem. Uma boa noite. Encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigada.